Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 3, cujo título é O Criador se relaciona com o ser humano. Irmãos, eu estou um pouquinho improvisado, não estou dentro do meu estúdio hoje, porque eu vim fazer um concurso, a segunda fase de um concurso, na verdade, que eu já passei na primeira, e eu estou novamente em Manaus. Então, por isso, eu estou fora do meu habitat de gravação. Peço para os irmãos relevarem essa circunstância e desde já quero anunciar para os irmãos que o nosso seminário, que fala acerca da presciência de Deus, o livre-arbítrio e o jardim, está ficando pronto, irmãos, e vai estrear dia 12, 13 e 14 de abril. Não deixe de assisti-lo, não deixe de se inscrever, a inscrição está apenas R$ 30. Eu tenho certeza que vai marcar a sua vida. E além dos vídeos, nós vamos disponibilizar também uma apostila para que você possa consultar. Então não deixe de participar, vai ficar disponível durante 30 dias. Então você que não puder assistir nos dias 12, 13 e 14, você pode assistir até o dia 10 do mês de maio. Então não deixe de se inscrever, a inscrição está aqui na descrição do vídeo, é só clicar para você ter acesso à inscrição e depois abrir sua conta lá no Hotmart, onde você vai poder acessar os vídeos, tá bom? Vamos então dar início à nossa exposição falando acerca da nossa lição de número 1, ou melhor dizendo, do nosso tópico 1, que diz a coroa da criação de Deus. Irmãos, nesse tópico 1 aqui nós vamos estudar acerca de Gênesis capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Eu já queria adiantar para os irmãos que a nossa exposição de hoje, ela segue a sequência da revista. E a revista, por sua vez, o nosso comentarista, o bispo Abner de Castro Ferreira, ele seguiu a sequência de Gênesis capítulo 1, ali nos últimos versículos, e Gênesis capítulo 2. Portanto, a nossa revista está seguindo a sequência bíblica e eu estou seguindo a sequência da revista. Automaticamente eu estou seguindo a sequência bíblica, tá? De Gênesis 1 e de Gênesis 2. Na lição de hoje ele vai seguir exatamente os versículos na sequência que estão. No entanto, ele não irá repetir coisas que ele já falou acerca desses textos nas duas lições anteriores, na lição 1 e na lição 2. Então, hoje ele segue o texto com mais clareza, porém sem comentar, sem se aprofundar nos assuntos que ele já mencionou nas aulas passadas que dizem respeito a esse texto, tá? Então vamos começar a nossa exposição falando acerca de Gênesis capítulo 1, versículo 20, onde está escrito, na verdade ele não fez essa abordagem, tá? Quem está fazendo sou eu, porque eu quero mostrar para os irmãos a sequência cronológica da exposição. Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 23, irmãos, fala do quinto dia da criação. E nesse quinto dia, Deus cria répteis, Deus cria aves e Deus cria animais marinhos e os abençoa com a bênção da multiplicação, parecida com a bênção da multiplicação que a gente viu na semana passada em relação aos seres humanos, tá? Que é a frutificação, multiplicação e encher, aí no caso, os mares, encher os céus com as aves e encher também a terra, tá? Então, essa bênção do Senhor da multiplicação não é uma peculiaridade do ser humano, ela também se estende aos animais. Já no sexto dia, Deus cria, em primeiro lugar, os animais terrestres e, em segundo lugar, ele cria o ser humano no mesmo dia, ou seja, no sexto dia. Nós encontramos isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 24, onde está escrito: E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme sua espécie, gado e réptil. Tá? Então aqui na primeira parte do sexto dia, ele criou os animais terrestres. E aí no versículo 26, tá? É a continuidade do 24 e 25, no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores, eu queria destacar na aula de hoje o façamos. Tudo que Deus fez anteriormente, ele fez pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja. E a partir do momento que Deus disse, passou a existir. Então Deus fez tudo por intermédio da sua palavra. Mas aqui ele faz através das suas mãos. Ele não decreta a existência do ser humano. Ele faz o ser humano com as suas próprias mãos. E é interessante observar, queridos, que Deus vai fazer duas coisas na criação com as suas próprias mãos. Deus
irá fazer como fez o ser humano e também Deus plantou o jardim. Tá? Foram duas coisas feitas pelas mãos do Senhor. Todo o resto ele fez exclusivamente pelo poder da sua palavra. Nós sabemos que essa palavra é Jesus, porque no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus foi o meio utilizado pelo Pai para fazer todas as coisas. Então, claramente, a Trindade estava na criação, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Pai decretava e, por intermédio do Filho, tudo era feito. É por isso que Paulo vai dizer que tudo é dele, por ele e para ele. Então, tudo que foi feito por meio de Jesus. Então, dando continuidade, aqui em Efésios capítulo 1, versículo 26 em diante, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Aqui o homem, irmãos, não é somente o homem do sexo masculino, tá? É macho e fêmea, tá? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles são a imagem de Deus. E, dito isso, vamos notar aqui também outras observações que eu fiz. Em primeiro lugar, eu já falei do façamos com as próprias mãos. Em segundo lugar, a imagem e semelhança. Eu já comentei isso na aula passada, que isso aqui é uma expressão idiomática. Tem mais ou menos o sentido da expressão que a gente usa em português, cuspido e escarrado. Fulano é cuspido e escarrado pai, é o pai todinho. Essa expressão, irmãos, que a gente usa no português, como eu falei na aula passada, é uma degeneração de um ditado um pouco anterior, que veio dos romanos, que é o esculpido em Carrara. Carrara é uma pedra muito utilizada para fazer escultura e os artistas que esculpiam as suas estátuas, normalmente eles esculpiam olhando para o modelo. E eles eram mas tão profissionais, tão talentosos, que eles conseguiriam fazer imagens praticamente idênticas aos modelos que eles estavam olhando. E aí, quando algo é muito parecido com outro, quando alguém é muito parecido com outra pessoa, surgiu a expressão que um é escarrado, ou melhor dizendo, é esculpido em Carrara em relação ao outro, tá? Mas no português vulgar ficou cuspido e escarrado. Nos tempos bíblicos, essa expressão que busca denotar a semelhança, ela foi sintetizada na expressão a imagem e semelhança. Lembrando que eu falei na aula passada também, que aqui não é imagem e semelhança física, pois Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele não pode ser copiado fisicamente. Aqui a imagem e semelhança, ou seja, essa forma como o ser humano parece com Deus, diz respeito aos atributos comunicáveis de Deus. E aqui eu estou falando predominantemente dos atributos morais e intelectuais, como eu já falei na semana passada e não vou repetir agora. Se você quiser, pode consultar a lição de número 2, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. E aí, queridos, dando continuidade, eu já disse isso antes também, que todo homem, tanto o homem quanto a mulher, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu vou aprofundar essa questão logo mais na frente, quando eu falar da teoria da complementariedade, tá? Teoria da complementariedade, que nós vamos ver daqui a pouco, e também a teoria da auxiliadora necessária. São duas teorias que tentam sintetizar o papel da mulher na criação, tá bom? Nós vamos ver também a diferença básica entre o relato de Gênesis 1 e Gênesis 2. Essa diferenciação aqui é importante, irmãos, que nós lemos aqui em Gênesis 1 que Deus fez macho e fêmea à sua imagem e semelhança. Mas não fala que primeiro fez o homem e depois fez a mulher. Por quê? Porque o relato de Gênesis 1 é um relato sintético. O relato acerca, ou melhor definido cronologicamente, ou melhor explicado acerca do momento que Deus criou o homem e do momento que Deus criou a mulher, foi feito em Gênesis 2. Então Gênesis 1 e 2 não são incompatíveis. Gênesis 1 e 2 são formas diferentes de falar acerca do mesmo fato, dando ênfase principalmente na criação do homem e da mulher, no caso aí de Gênesis 2. Então, em Gênesis 1, não fala que primeiro foi o homem e depois foi a mulher. No entanto, fala que ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus faz a mulher posteriormente ao homem, conforme a gente lê em Gênesis 2, ele não fez o homem à sua imagem e semelhança e a mulher sem ser a sua imagem e semelhança. Tá? Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Outro ponto a destacar também é acerca da bênção da multiplicação, que já foi mencionada na aula passada,
mas é importante a gente trazer novamente para vocês na aula de hoje. Por quê? Porque o comentarista da nossa revista, ele colocou de uma maneira muito interessante que o ser humano é o único ser capaz de multiplicar seres à imagem e semelhança de Deus. Essa peculiaridade não foi compartilhada nem com animais, nem com anjos. Somente os seres humanos possuem essa capacidade. Conforme nós vimos na lição de número 2, esse projeto ele aparentemente se perdeu depois da queda do ser humano, porque ele perdeu os seus atributos morais e intelectuais em plenitude. Logo, ele deixou de ser totalmente parecido com Deus. Ele deixou de ser totalmente a imagem e semelhança de Deus. Ele passou a ser uma imagem e semelhança de Deus corrompida. É por isso que está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 4, que Adão gerou filhos e filhas conforme a sua própria imagem. Então ele já não gerou filhos e filhas conforme a imagem de Deus, mas sim conforme a sua própria imagem, que é uma imagem de Deus corrompida. E nós vimos também na aula passada que Jesus é a expressa imagem do Pai e que o plano eterno de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Ou seja, é restaurar o projeto do Éden, que é multiplicar as cópias de Deus pelo mundo. Só que dessa vez, ao invés de nós carregarmos somente a imagem do velho Adão, que foi uma imagem corrompida, nós traremos a imagem do novo Adão. E como que a gente multiplica as cópias de Deus no mundo hoje? É gerando filhos? Não necessariamente. A forma como a gente multiplica as cópias de Deus no mundo hoje é gerando discípulos que sejam imitadores de Cristo, conforme nós vimos na outra aula. Então, quando a gente gera filhos somente por gerar, a gente não está gerando cópias de Deus aqui na Terra. Mas quando a gente gera filhos, discípulos, aí sim nós estamos gerando cópias de Deus aqui na Terra. Dando continuidade à nossa exposição, é importante a gente agora entrar em algumas expressões muito próprias da lição de número 3, utilizadas pelo nosso comentarista. Em primeiro lugar, ele ressalta que o ser humano é a coroa da criação. Esse fato, irmãos, do ser humano ser a coroa da criação, fica expresso em dois aspectos distintos, tá? O primeiro aspecto é que o ser humano foi o único ser criado que foi feito pelas mãos de Deus. Então ele teve um cuidado, Deus teve um cuidado especial ao fazer o ser humano. E ao fazer com as suas próprias mãos, não significa que Deus não tinha poder de fazer com o poder da sua palavra. Pelo contrário, ele poderia falar, haja o ser humano, e o ser humano passaria a existir. Mas ele preferiu fazer com as suas próprias mãos, tendo em vista o quão o ser humano era especial dentro do plano de Deus. Então Deus fez questão de fazer com as suas próprias mãos. É a mesma coisa quando você vai receber uma visita na sua casa, né? Quando é o carteiro, quando é o entregador, de repente você manda até o seu filho ir lá no portão para receber a carta, para receber o entregador. Mas quando é uma pessoa muito importante, você mesmo quer estar lá na porta para receber essa pessoa. Então, da mesma forma é Deus, quando ele vai fazer o ser humano, para ele o ser humano era tão importante que ele fez questão de utilizar suas próprias mãos diretamente. Então esse é o primeiro sinal de que o ser humano ele era diferenciado em relação à criação. A segunda diferença, já foi mencionada, é que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, com o potencial de multiplicar as cópias de Deus aqui na Terra. Então é por isso que a teologia diz que o homem é a coroa da criação. Em terceiro lugar, o homem é a coroa da criação porque, apesar da bênção da multiplicação também ter sido dada aos animais, a bênção da dominação só foi dada ao ser humano. E no final do capítulo 1, Deus ainda acrescenta, dizendo que tudo que foi criado, os animais, os vegetais e tudo mais, eles estavam a serviço do homem, para o homem dominar e se alimentar, e aproveitar, e desfrutar. Então é por isso que é dito que o homem é a coroa da criação. E quando a gente vai e pensa acerca do homem Jesus, que ele se fez carne, habitou entre nós e foi um de nós, ele foi homem. Quando nós olhamos para Cristo como homem, nós entendemos essa revelação com ainda muito mais clareza. Porque Jesus, irmãos, ele é homem. Ele vai eternamente ser homem. Ainda que seja homem e Deus ao mesmo tempo. Mas ele nunca vai deixar de ser homem. É por isso que Tomé pôde tocar nas suas chagas, nas suas mãos e tocar ao seu lado. Jesus não voltou a ser um espírito. Ele vai continuar encarnado por toda a eternidade. Ainda que seja através de um corpo glorificado. Então, olhando para Jesus, a gente percebe que, de fato, o ser humano é a coroa da criação.
E continuando, nós podemos ainda mencionar que o ser humano é um ser racional, relacional, assim como Deus é relacional por definição. Irmãos, Deus é uma trindade. Deus é três. O C.S. Lewis, eu acho que é a pessoa que tem a definição mais bela da trindade que eu já encontrei, mais poética, que é a trindade como uma dança. Depois de eu ler também Timothy Keller, eu vejo Timothy Keller repetindo essa definição de C.S. Lewis com uma beleza também extraordinária. Mas eu não quero mencionar para vocês aqui porque eu não estou com o livro do C.S. Lewis aqui. Eu só quero dizer para vocês que Deus, ele existe como um relacionamento. Ele existe como interação. Não existe a definição de Deus como um ser. Deus, a definição de Deus é um ser relacional por definição. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estáticos, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo se movimentando de uma maneira tão harmônica, tão sincrônica, tão ativa, um em relação ao outro o tempo todo, que eles podem ser considerados como um ser só. Como, por exemplo, numa dança tão sincronizada, tão perfeita, em que as partes elas acabam se diluindo no todo. E a visão que fica, como numa orquestra, que está tão bem afinada e tão bem executada a sua peça, que você já não consegue mais notar um instrumento em particular. Você só consegue notar a orquestra. Assim é Deus no seu relacionamento com as três pessoas da Trindade. Os três se relacionam de maneira tão perfeita, tão em unidade e tão sincrônica que olhando a gente pode ver um só, uma unidade. Então, queridos, Deus, que é um ser relacional, ao fazer o ser humano, ele o fez como um ser relacional também, porque, como eu disse, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, ele herdou os atributos emocionais, intelectuais e morais de Deus. Então, o homem foi feito um ser para se relacionar. Isso é a definição da essência do ser humano. E isso vai ter uma repercussão mais um pouquinho na frente, quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Outro ponto também que eu gostaria de destacar é que o fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus, que em latim é imago Dei, é uma expressão muito utilizada durante a história da igreja, gerou dentro das sociedades cristãs a ideia de dignidade da pessoa humana e a ideia de direitos fundamentais. Irmãos, aqui já é uma reflexão um pouco mais aprofundada acerca do efeito, do impacto dos valores do reino dentro da cultura. Em nenhuma outra civilização da história da humanidade surgiu a ideia de que o ser humano possui um valor intrínseco em si mesmo, um valor que lhe é inerente somente por existir. Essa concepção, ela só surgiu dentro do cristianismo. Por quê? A partir da ideia de que o ser humano ele tem um valor em si mesmo porque ele carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. É claro, como eu já disse anteriormente, é a imagem e semelhança corrompida, mas continua sendo a imagem e semelhança. Então, o fato do ser humano ter a imagem e semelhança de Deus fez-se desenvolver dentro das sociedades cristãs a concepção de dignidade da pessoa humana. Se o ser humano possui valores intrínsecos que são anteriores ao Estado, que são anteriores às leis que surgem, elas não podem se esquecer, elas não podem negligenciar esse valor inerente do ser humano. E aí também surge a ideia de direitos fundamentais, que são anteriores e se opõem ao Estado, como, por exemplo, o direito à liberdade de religião, que é anterior à existência do Estado, então por isso o Estado não pode determinar a religião de alguém. A liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, todos esses direitos que são chamados hoje na nossa Constituição de direitos fundamentais, eles são o desenvolvimento histórico de uma sociedade que foi fundada a partir da perspectiva de que o ser humano ele tem um valor em si mesmo por ser a imagem e semelhança de Deus. É por isso que somente a sociedade cristã aboliu definitivamente a escravidão. E a aboliu não somente no plano a partir de uma perspectiva prática, mas também a partir de uma perspectiva moral, fundada na ideia de que um ser humano não pode tratar o outro como objeto, porque esse outro ser humano também é feito à imagem e semelhança de Deus. Então a nossa civilização ocidental está toda pautada nessa ideia essencial
de que o homem possui um valor intrínseco em si mesmo. E essa concepção, como eu disse, parte do imago Dei, da ideia de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então é a palavra de Deus tendo um impacto tremendo na cultura. Mas Jefferson, durante a história do cristianismo, os cristãos escravizaram muita gente. Vide a escravidão africana praticada aqui nas Américas pelos países europeus que eram países cristãos. Sim, irmãos, de fato, muitos cristãos ao longo das eras, eles não compreenderam a essência da ideia de que ser a imagem e semelhança de Deus implicava necessariamente em jamais tratar o ser humano como objeto. Em diversas épocas, realmente houve escravidão dentro do cristianismo, mas não por causa do cristianismo, e sim por causa do descumprimento ou da falta de compreensão acerca da natureza do cristianismo. Então, quando surgiu a concepção partindo do cristianismo acerca do valor intrínseco do ser humano, essas mazelas que ficaram no passado da história cristã foram abolidas, foram superadas. Então, irmãos, eu queria fazer mais um destaque aqui, o quanto o cristianismo, ao mesmo tempo que ele é antirrevolucionário, ele também é revolucionário. Por quê? Porque o cristianismo, irmãos, ele prega a ordem. O cristianismo, ele prega a manutenção dos poderes constituídos. E ainda diz que eles foram constituídos por Deus. Ele é antirrevolucionário por essência. No entanto, ao mesmo tempo, ele é mais do que revolucionário. Por quê? Porque ele subverte o sistema pelas suas bases, pelos corações e pelas mentes, e não através de uma força social e política. Vamos pensar, por exemplo, no caso da escravidão. Paulo escreveu: vós servos, vós escravos, sede submissos aos vossos senhores. Porque você tem que obedecê-los como se estivesse obedecendo a Cristo. Olha o quanto Paulo está sendo antirrevolucionário. Mas foi o mesmo Paulo que disse isso, também disse que para Deus não há escravo nem livre. Todos são iguais. Irmãos, para aquela época isso não era pouco revolucionário. Isso era extremamente revolucionário. O próprio Paulo escrevendo aos Romanos, se apresentando, ele escreve: Paulo, escravo de Cristo Jesus. Ele se apresenta como escravo. E o cristianismo, irmãos, ele era tão receptivo aos escravos que no primeiro século, os relatos dos romanos tratam o cristianismo como uma religião de segunda classe, uma religião subversiva, e diz que era uma religião de mulheres e de escravos. Por quê? Porque dentro do cristianismo eles eram tratados como iguais. Eles eram tratados como iguais. E nós vemos durante toda a história, irmãos, do cristianismo, os pobres, os excluídos, os socialmente degradados, encontrando um berço de acolhimento dentro da nossa fé, dentro dos preceitos da palavra de Deus e da comunidade formada a partir dela, que é a igreja. Claro que a igreja nem sempre foi perfeita, mas sempre houve um lugar de acolhimento pelos excluídos dentro da igreja, mais ou menos, a depender da luz que Deus deu ou do quanto as pessoas que leram as escrituras decidiram praticar a luz que Deus deu de entendimento delas para a sociedade, para o seu tempo. Mas independentemente do quão eles avançaram, sempre houve uma diferença entre o tratamento dos necessitados, dos pobres, dos miseráveis, dos excluídos, dos escravos, dentro do cristianismo e o tratamento dessas mesmas pessoas fora do cristianismo. Então, por exemplo, quando o cristianismo chega na Índia, que é uma sociedade dividida em castas, e o cristianismo diz: você que é de uma casta aparentemente abandonada, excluída, condenada à miséria, eu quero te dizer uma coisa: ninguém é melhor do que você, ninguém é superior do que você, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, assim como todos os outros homens e mulheres de outras castas que a sua cultura dizem que são superiores do que a sua. Dizem que são superiores do que você. E isso é revolucionário. Isso subverte, por exemplo, casamentos. Uma pessoa de uma casta mais alta não pode casar com uma pessoa de uma casta mais baixa. Mas se eles são cristãos, eles se veem como irmãos. Eles já não se veem como superior e inferior. Por quê? Porque a ideia de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, da qual decorre a ideia da igualdade, ela subverte o sistema pelas suas bases, pela sua raiz, pelos corações e o entendimento. Então, o cristianismo, ao mesmo tempo que ele é
antirrevolucionário, porque ele não quer subversões, ele não quer guerras contra os poderes constituídos, ele é altamente revolucionário. É por isso que todo governo autoritário que tenta, ou melhor dizendo, todo governo que se tornou totalitário ou que deseja, aspira a ser totalitário, ele persegue o cristianismo, porque ele é altamente revolucionário pelas bases. E aí, queridos, continuando, eu coloquei aqui também que, como foi Deus quem estabeleceu o princípio da multiplicação, ele também pode ser considerado responsável pela criação dos descendentes de Adão. O autor da revista coloca isso citando Salmo, capítulo 139, versículo 14 a 16, onde está escrito: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então eu fui formado por Deus, muito embora eu fui concebido pela relação do meu pai com a minha mãe. Mas por que Deus me concebeu? Porque eu sou o resultado, ainda que indireto, do poder de multiplicação que ele colocou em Adão. Então, ainda que de modo indireto, foi Deus que me gerou. Porque o princípio da multiplicação estava, ou veio, melhor dizendo, dele. E aí, queridos, nós somos criaturas de Deus, por quê? Porque nós somos originários do princípio da multiplicação colocado por Deus no primeiro casal. Dando continuidade, nós vamos agora para a nossa lição, para o nosso tópico 2, que diz Deus, um ser relacional. Eu já tinha mencionado isso com vocês, mas um pouco mais atrás, de que o façamos indica que Deus fez o ser humano através da sua manifestação triuna, através da Trindade. Por quê? Porque na criação estava o Pai, estava o Filho, que era a palavra, estava o Espírito Santo que pairava sobre as águas, que é a força criativa. Então, esses três decidiram juntos fazer o ser humano. E mais, a criação do homem em maiores detalhes, eu destaco aqui. E aqui a gente já vai para o capítulo 2. Como eu disse, o capítulo 2 ele explica com maior detalhamento o finalzinho do capítulo 1, que diz respeito à criação do ser humano. E aí, continuando, a gente observa aqui, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aí, como eu disse para vocês anteriormente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Quer dizer, ele plantou, ele não disse haja, tá? Ele plantou. Então ele formou o ser humano do pó da terra com as suas próprias mãos, por isso que no capítulo 1 está escrito façamos, e em relação ao jardim, ele o plantou. Outro detalhe, Deus coloca o homem no jardim e fala com ele. É outro subtópico da nossa lição de número 3. Quando Deus faz o ser humano e coloca ele no jardim, Deus fala com ele e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Ou seja, Deus falou diretamente com o homem. Deus falou com Adão face a face. Foi quando ele disse que Adão poderia comer de todas as árvores, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Outra coisa, Deus deu uma incumbência para o ser humano, que foi lavrar o jardim. Lembrando aqui que lavrar o jardim não é a mesma coisa de lavrar uma plantação. O objetivo de Deus não era que Adão tivesse um trabalho enfadonho, era sim que Adão trabalhasse. O próprio Deus trabalha. Jesus, quando esteve aqui na terra, que estava curando no sábado, ele disse, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que Deus ele é um ser laborativo, Deus trabalha. E Deus fez o ser humano também para trabalhar. Só que esse trabalho do ser humano não era, no projeto original, um trabalho para enfado, para cansaço. Era um trabalho essencialmente criativo, que era lavrar um jardim. Segunda coisa, Deus falou para o homem guardar o jardim. E guardar de quem? A gente descobre no capítulo 3, que era guardar da serpente. E outra coisa, Deus fala com o homem face a face, conforme eu disse para vocês anteriormente. Tá? Então, Deus não usava nenhum intermediário.
não usava sacerdotes, não usava profetas, não usava anjos. E tampouco usava as escrituras. Deus falava com o homem face a face. Dito isso, irmãos, vamos agora para o nosso capítulo 3, que diz: ligados pelo Criador. Aqui, queridos, nós vamos falar acerca de Adão e Eva e o primeiro casamento da Bíblia. Nesse capítulo aqui, nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus disse assim: e disse Deus. Perdão, eu vou fazer uma pequena correção aqui. Lá no final do capítulo 1, no versículo 31, que é o último versículo do capítulo 1, Deus disse que tudo que ele fez era muito bom. Repare bem, tudo era muito bom. Aí vem o capítulo 2, versículo 18, onde está escrito: e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Eu peguei outras traduções, irmãos, para facilitar a compreensão dessa expressão final aqui. Que é a adjutora, é aquela que vai ao lado, mas eu acho que a melhor tradução é auxiliadora, tá? E que lhe seja idônea. Idônea é que seja compatível, que lhe seja correspondente, tá? Então, daqui a gente pode extrair diversas lições. Em primeiro lugar, não é bom que o homem esteja só. O que a Bíblia quer dizer com isso? Não é bom que o homem esteja só. Qual é o objetivo de Deus ao colocar essa expressão nas Escrituras? Em primeiro lugar, queridos, a expressão não é bom que o homem esteja só está relacionada à incompletude do ser humano. Melhor dizendo, do homem, do varão. A incompletude do varão. O homem não está completo sem a mulher. O homem está incompleto sem a varoa. Isso por quê? Porque Deus não fez ele pleno sozinho. Para o homem ser pleno, e aqui eu estou falando para os fins que Deus estabeleceu para o homem no momento que o criou, o homem precisa de uma esposa, ele precisa de uma mulher do seu lado. Essa é a tese da complementariedade. Homens e mulheres são muito parecidos, praticamente iguais, mas e são complementares nas suas pequenas diferenças. Olha aqui, ó. Aqui está o homem e aqui está a mulher. E eles são complementares nas suas pequenas diferenças. Então, a mulher, ela tem uma inclinação maior para cuidar dos filhos e se preocupar com a casa. O homem já tem mais força, já costuma ter uma voz mais ativa de autoridade, costuma ser menos sensível. A mulher que cuida dos filhos, ela precisa de uma sensibilidade maior. Por isso ela costuma ser mais sensível. É por isso que a Bíblia fala que ele é o vaso mais fraco. Então o homem nunca pode revidar algo que a esposa faça para ele, uma namorada, uma noiva, enfim, uma irmã, uma mulher faça para ele na mesma altura. Por quê? Porque a resposta dele, mesmo que seja na mesma altura, será desproporcional. Porque ele é muito mais forte, ele tem uma voz muito mais ativa, ele causa muito mais medo nela do que ela causa medo nele, ainda que ela grite com ele. Então o homem nunca pode responder na mesma altura. Ele deve tratar as mulheres como Pedro orienta, como o vaso mais frágil. Uma coisa é pegar um vaso de planta grossão que se arrasta para um lado, arrasta para o outro. Outro lado é você pegar um vasinho de porcelana chinesa. Então você tem que tratar essas duas coisas de modo diferente por causa da natureza delas. Da mesma forma é o homem e a mulher. Eles não podem se tratar no mesmo nível. O homem sempre tem que ter a preocupação de tratar a mulher como um ser muito mais delicado do que ele próprio é tratado. E isso, irmãos, sempre esteve bem presente na cultura cristã. Sempre existiu dentro da cultura cristã a ideia de que primeiro mulheres e crianças. Isso sempre foi assim. Até recentemente, o feminismo crescer e ficar muito forte, impregnar na cabeça da sociedade que homens e mulheres são iguais, absolutamente iguais, o que é uma tremenda de uma mentira. Você não vai nunca ver o futebol masculino competindo com o futebol feminino, o vôlei masculino competindo com o vôlei masculino, porque são fisicamente diferentes. Você nunca vai ver isso. Agora, no ponto de vista intelectual, não há diferença. Inclusive, a mulher tem uma certa vantagem em relação ao homem por causa da disciplina. Normalmente elas são um pouco mais disciplinadas, por isso nos concursos de alto nível, hoje predomina ali a aprovação de mulheres em relação a homens. Isso acontece também no ingresso de faculdades. Então as mulheres são o público majoritário das universidades. Por quê? Porque elas costumam ter menos ímpeto para aventuras,
menos ímpeto para ações arriscadas e elas costumam ter mais disciplina do que o homem. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, é em regra, são em termos gerais, são aptidões gerais. Quem aqui já viu duas crianças, o menino e a menina, crescendo na mesma idade, no mesmo contexto, no mesmo convívio, há de concordar comigo sem nenhum questionamento de que são biologicamente diferentes. As brincadeiras são diferentes, o comportamento são diferentes. A maturidade da menina se desenvolve muito mais rápido do que a maturidade do menino. E lembrando que eu estou falando isso em regra. Então, o homem do jeito dele e a mulher do jeito dela são complementares. Então, ele precisa ter uma auxiliadora, uma mulher que o apoie, que seja realmente um pouco mais sensível, porque ela vai se atentar, ela vai se preocupar mais com alguns fatores que provavelmente ele não irá se preocupar. Da mesma forma, a mulher precisa de alguém para carregar o bujão de gás, para arrastar o móvel, certo? Para trocar o pneu do carro. Por quê? Eles são diferentes, iguais em quase tudo, diferentes em alguns pequenos pontos, e nessas diferenças eles são complementares. Eu estou sentindo aqui que minha iluminação está estourando bem no meu rosto, eu vou colocá-la um pouquinho mais de lado, para estourar um pouco menos. Tomara que essa iluminação não caia. Vamos então dar continuidade. Essa é a tese da complementariedade. Segundo lugar, o homem, Deus disse que não é bom que o homem esteja só, no sentido mesmo da solidão. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqui em Gênesis Deus falava com o homem na virada da tarde. Então Deus não passava o dia inteiro falando com o ser humano. Irmãos, Deus fez o homem para ser um ser relacional. O homem não foi feito para a solidão. E ainda que o homem se relacionasse com os animais, e aí vai aqui uma cutucada aí no pai de pet, ainda que o homem se relacionasse com os animais não eram uma companhia idônea. Ou seja, os animais não eram uma companhia no mesmo grau de inteligência, de raciocínio, de emoções que o ser humano. Então, o fato de Deus só se relacionar com ele num determinado momento do dia fazia com que o ser humano ficasse carente de se relacionar com alguém que fosse compatível com ele no restante do dia. Então, o segundo aspecto desse não é bom que o homem esteja só, além da necessidade de complementá-lo, é a necessidade dele ter uma companhia idônea. E aqui, queridos, você tem que interpretar esse não é bom que o homem esteja só nesses dois sentidos. Por quê? Porque tanto você vai entender que não bastava para o ser humano um amigo. Deus criou Adão e criou o José para ser companheiro de Adão para ele não ficar sozinho. E nem vai entender também a expressão não é bom que o homem esteja só somente no sentido da complementariedade. Porque você estaria meio que sentenciando aquelas pessoas que escolheram a vida de celibato para a glória de Deus de uma vida boa. Aí eu acredito plenamente que uma pessoa vocacionada para o celibato, principalmente essas pessoas que vão para o campo missionário, para lugares perigosos e arriscados, eu acredito piamente que elas não estão fora do plano eterno de Deus para a humanidade, que é a felicidade em Cristo Jesus, na maior medida possível para esta terra. Lembrando que é na maior medida possível, quer dizer, não é a plena. A plena é quando Jesus voltar. Tá? Então, eu não acredito que uma pessoa vocacionada por Deus para o celibato, para a glória de Deus, ela esteja excluída desse plano de felicidade só porque ela não tem uma esposa ou um marido. Pelo contrário, eu acredito que se ela é vocacionada para isso, Deus terá o seu conforto para essa pessoa. No entanto, essa pessoa não pode também querer ser absoluta em si mesma, ela precisa se relacionar. Tá? Então essa expressão não é bom que o homem esteja só, está nesses dois sentidos. Dando continuidade à tese da complementariedade, eu destaquei aqui alguns pontos, que são iguais, no sentido do imago Dei, é por isso que Paulo fala que para Deus não existe homem nem mulher, não existe escravo ou livre, não existe grego ou bárbaro, não existe nada disso, não existe judeu ou gentio, todos são iguais, e se o homem veio da mulher, a mulher veio do homem, Eva veio de Adão, da mesma forma como todos os outros homens que já existiram, que vão continuar existindo, virão de mulheres. Então um não é sem o outro. Então eles são iguais no sentido da dignidade.
e são muito parecidos no sentido das competências. Só que eles têm, em relação às competências, algumas diferenças, que vão implicar também em funções diferentes. Funções diferentes dentro do casamento, dentro da igreja, mas infelizmente eu não tenho tempo para mencionar isso aqui. A única coisa que eu posso dizer é que essas pequenas diferenças elas são complementares. E quero destacar também que a diferença de papéis não implica em inferioridade. Então nós vamos ver que Deus constituiu o homem dentro do casamento para ser o cabeça. Não significa que a esposa é inferior a ele. Muito pelo contrário, em boa parte dos casamentos. Na maioria dos casamentos, ela é mais talentosa, mais dedicada à família, mais capaz do que ele para liderar a casa, do ponto de vista da competência, tá? Agora, ela foi vocacionada para isso? Ela tem uma capacitação sobrenatural para isso? Quando a gente fala de competência natural, é tranquilamente possível a mulher ser mais competente, mais capaz que um homem para liderar a família. Isso acontece em muitas famílias. No entanto, ela foi investida de uma capacidade sobrenatural. E aí a gente começa a falar de autoridade natural versus autoridade espiritual, e a gente encontra as pistas disso lá em 1 Coríntios capítulo 11, que a gente não vai ter oportunidade de mencionar aqui, mas quem sabe a gente não possa falar sobre esse assunto em outra oportunidade. É porque a gente sabe que liderar não exige ou não demanda apenas competências naturais, também demanda competências espirituais. Saul tinha o cetro, o trono e a coroa, mas Davi tinha a unção. Davi não tinha, de repente, a experiência de liderança de Saul, não tinha os signos exteriores de liderança de Saul, mas ele tinha a capacitação sobrenatural para liderar. Então daí a gente já vê que a capacidade natural ela é boa, ela é importante, ela ajuda, mas nada substitui a capacitação sobrenatural. E quando a gente fala de papéis atribuídos por Deus, a gente tem que levar em consideração que Deus, ao dar uma vocação, um chamado, uma missão para alguém, ele também capacita essa pessoa quando essa pessoa busca capacitação da parte do Senhor. E Deus não vai dar essa capacitação para quem ele não chamou para exercer aquele papel. Ou, mas ela liderando dá certo. Dá certo até um certo ponto, porque até um certo ponto a capacidade natural dela funciona. E é útil. E é melhor do que a capacidade natural dele. Mas eu tenho certeza que essa família vai chegar em situações limítrofes nas quais essa família não conseguirá ultrapassar sem uma capacitação sobrenatural. E quem vai receber a capacitação sobrenatural? O homem. Infelizmente não dá para falar sobre isso aqui. Não dá para falar sobre o tema de mulheres liderando igrejas, mulheres como pastoras. Já quero adiantar que, à luz da palavra de Deus e a interpretação histórica das Escrituras, não há uma autorização para liderança feminina. E aqui eu não estou falando que mulher não pode pregar, não pode liderar sob a liderança ou sob a autoridade de um homem, e nem estou falando que as mulheres não são incapazes para isso. O que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista bíblico, esse não é o papel, essa não é a função delas. Infelizmente, irmãos, se eu tivesse tempo com vocês, e não saísse tanto do foco da nossa lição, eu poderia dar diversas justificativas que iluminariam o teu entendimento sobre esse assunto. Mas infelizmente esse tempo não existe. Então vamos avançar, vamos prosperar. Outro ponto é que Deus a vocacionou para ser uma adjutora. Adjutora, a palavra, significa aquela que anda ao lado, ou a que auxilia. E aqui vem uma outra segunda tese bíblica acerca do papel da mulher, que é o papel da auxiliadora necessária. Irmãos, o evangelho só será expandido através do auxílio necessário da mulher. Uma família só será bem estruturada a partir do auxílio necessário da mulher. Uma igreja só será bem firmada no Senhor a partir do auxílio necessário da mulher. A mulher é indispensável para o funcionamento do plano de Deus na terra, porque ela é uma auxiliadora necessária. Não é bom que o homem esteja só. Então, o ser humano, o homem do sexo masculino, ele não pode ter arrogância de achar que ele é superior à mulher, porque ele é dependente dela. Ela é uma auxiliadora necessária para ele, para a missão dele de liderar a família e de liderar a igreja. E a maior prova disso
são as nossas cibeanas que carregam aí boa parte do piano da igreja nas costas. Deus abençoe as mulheres da nossa igreja. Saiba que você é indispensável. Continuando, que lhe seja idônea significa que lhe corresponda, que lhe seja semelhante, parecida, que possa interagir com ele de igual para igual, do ponto de vista moral, intelectual e emocional. E também que lhe seja idônea, que lhe seja um par idôneo para a procriação. Tudo bem? Avançando acerca da criação da mulher. Esse subtópico aqui, a criação da mulher. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a trouxe a ele. E disse então ao homem, o homem, melhor dizendo, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui, irmãos, eu quero dar alguns destaques para vocês, tá bom? Primeiro destaque. Estamos aí com o relato da primeira cirurgia, da primeira anestesia da história da humanidade, certo? Segunda observação é que a humanidade foi feita a partir de duas matérias-primas. A primeira matéria-prima foi o barro e a segunda matéria-prima foi a costela. Então essas são as duas matérias-primas para Deus formar toda a humanidade. E por fim, uma expressão destacada pelo nosso bispo Abner de Castro Ferreira é a expressão esta sim, é osso do meu osso, carne da minha carne. Essa expressão esta sim, ela meio que tem um sentido de agora eu tô vendo alguém que seja compatível comigo. Porque eu tô vendo o leão e a leoa, o cachorro e a cadela, tô vendo todos os animais que têm um correspondente do sexo oposto, mas eu ainda não tinha. Então esta sim, ela é da mesma natureza que eu. E esta sim me é correspondente. Tá? E aqui é do ponto de vista tanto do relacionamento quanto também do ponto de vista da procriação. Outro ponto, serão ambos uma só carne. Quando eu falo sobre isso aqui, irmãos, em casamentos, cursos de noivos, eu já dei vários cursos de noivos, já fiz vários casamentos, eu sempre falo que uma só carne é uma só vida, é um só propósito de vida. Não existe mais meu, minha, meu carro, minha casa, isso acabou. No momento que você casa, é nossa casa, é nosso carro, não existe mais meu salário, não existe mais meu emprego. Por quê? Serão ambos uma só carne. Aqui a palavra de Deus usa essa expressão no sentido de uma união mística, conforme nós vamos ver aqui em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler esse texto, onde Jesus fala, grande é este mistério. Nós vamos compreender com mais profundidade o que significa essa expressão. Então essa união aqui não é união somente sexual, conforme Paulo também interpreta lá em 1 Coríntios capítulo 5 ou 6, salvo engano é o 6. Onde ele fala para a gente não se unir com a prostituta porque a gente está se tornando uma só carne com ela. E nós já somos uma só carne com Cristo. Como é que a gente vai usar o corpo de Cristo para servir a prostituição? Então, uma só carne, ela diz respeito também ao relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Mas não somente isso. Ele diz respeito também a uma comunhão de existência, uma comunhão de vida. De modo que se é uma só carne, não tem meus sonhos mais. São os nossos sonhos. Se é uma só carne, não existe meu dinheiro. Não existe um só cofrinho. Não existe dois cofrinhos, só existe um cofrinho. E, irmãos, escreva o que eu estou te falando. Eu tenho certeza absoluta que numa casa onde existe meu dinheiro, minhas coisas, existe confusão, contenda e divisão. E você que está me ouvindo, que tem esse vocabulário, você sabe do que eu estou falando. E você está em desobediência com a palavra de Deus, que você não entendeu ou não quer viver a plenitude do uma só carne. Outro aspecto também que a gente pode destacar, tá? Então, uma só carne é um só propósito de vida. Acabou o meu, minha, acabou o meu dinheiro. Se é uma só carne, não existe um só cofrinho. União física, relacionamento sexual, conforme eu disse para vocês, e o problema da prostituição, lá descrito em 1 Coríntios capítulo 6, já mencionei.
O primeiro casal mantinha. Aqui é uma dúvida. Aqui é uma dúvida. Sugerida pela nossa revista, tá? É a pergunta. Conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, diz que o homem e a mulher, eles estavam nus no jardim, eles não sentiam vergonha um do outro. E aí fica a questão, será que eles tinham um relacionamento sexual antes da queda? Irmãos, pela nossa cultura católica, que ao longo da história, muitos católicos interpretaram que comer do fruto proibido era se relacionar sexualmente, que a vida pura era a vida sem relacionamento sexual, e essa ideia tem tanta associação com alguns termos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, onde o contato o contato com sangue e o contato com fluidos humanos era visto como um ato de se tornar impuro, até porque essa lei foi dada no período que o povo estava atravessando o deserto e não tinha água para tomar banho, então fazia sentido tratar essas coisas como impureza. Mas lá no Antigo Testamento e também, pelo que indica algumas passagens do Novo, eu creio que por causa do Antigo Testamento, dá-se a ideia, e essa ideia ela foi muito reforçada dentro do catolicismo, de que o sexo ele é impuro, torna o ser humano impuro. Mas como eu disse, isso está muito relacionado com a lei de Moisés, que foi criada no período onde o povo vivia no deserto e não tinha água. De fato, sujeiras eram tratadas como impurezas. E fazia sentido naquele tempo. Agora, na nova aliança, já não faz tanto sentido. Ainda mais no dia de hoje, que a gente tem água encanada. Então, a ideia de sujeira, e a gente sabe que o relacionamento sexual ele produz, entre aspas, as suas sujeiras. Essa ideia hoje já não faz mais nenhum sentido. Parece que essa associação é uma associação datada para uma época específica. Hoje, isso não faz sentido. Mas, dentro do catolicismo ao longo da história, a ideia da pureza de Maria relacionada à sua virgindade acabou conectando a ideia de sexo, inspirada também no Antigo Testamento, inspirada na virgindade de Maria, com a ideia de pecado, com a ideia de impureza. E por isso muitos católicos ao decorrer da história interpretaram que o comer do fruto proibido era o relacionamento sexual. Só que essa interpretação, irmãos, está completamente equivocada. Ela está completamente equivocada, até porque primeiro Eva comeu o fruto, depois Adão. Então não teve relacionamento, a queda não foi o relacionamento sexual. Isso é uma ideia católica, não é uma ideia protestante, não tem raiz na história do protestantismo, então não tem por que a gente aderir a ela. Dito isso, de que o sexo não é nada impuro, porque foi Deus que criou, e Deus não criou só para procriação, Deus criou também para o prazer, senão ele não tinha feito o sexo ser tão bom, ou ele teria dado períodos ou ciclos de cio, como deu para outros animais para o ser humano, isso não foi feito. O ser humano não tem ciclos para se relacionar intimamente, ele tem prazer contínuo nisso, muito embora esse prazer tenha sido exacerbado, eu acredito, por causa da queda, por causa do contato que a gente tem exacerbado com uma promiscuidade pública, principalmente aqui no Brasil e em outros países de cultura latina. Eu acho que isso está meio que subvertido, né, por causa da queda do pecado original e da ação dele na humanidade. Mas Deus fez como uma fonte de prazer, como uma fonte de alegria, como uma fonte de satisfação. Deus não fez o sexo impuro, imundo, nada disso. O que acontece então para a gente associar ou imaginar que antes da queda eles não se relacionavam sexualmente? O que nos leva a crer? O que nos leva a acreditar nisso? Nada. Isso não tem nenhuma base bíblica. Isso parte do pressuposto de que o sexo é ruim, é impuro, ou vem desse lastro cultural histórico que a gente herdou do catolicismo de que o sexo ele é imundo e de que ele foi a queda do ser humano. Quando, na verdade, como eu disse para vocês, na história do cristianismo protestante nós não temos essa concepção, porque a Bíblia não fala nada nesse sentido. De modo que a pergunta se o primeiro casal mantinha relações sexuais antes do casamento, a única conclusão que eu posso chegar é que sim. Por que não? Se a Bíblia não fala nada contrário a isso. Ah, mas também não fala que teve. Mas eu estou falando aqui de um ser humano 100% saudável,
feito pelas mãos de Deus, uma mulher 100% saudável, feita pelas mãos de Deus. Você consegue imaginar como Deus caprichou em Adão e caprichou em Eva, no sentido de saúde, virilidade e capacidade de exercer suas aptidões naturais. Então, dois seres humanos totalmente saudáveis andando nus o dia todo. Você imagina que não teve relação sexual entre eles? Então, eu trago você para uma visão não beatificada do sexo, que é outro problema. Essa visão beatificada, espiritualizada do sexo, ela decorre também de uma cultura pagã, que utilizava o sexo como forma de idolatria. E também a visão imunda é uma visão equivocada sem base bíblica. O que a gente tem? Qual é a visão bíblica acerca do sexo, do relacionamento sexual entre homem e mulher, entre um casal, casado? Qual é a visão que nós temos sobre esse assunto? A visão que nós temos é de que é algo natural, saudável e bom. É um presente de Deus. Nem espiritualiza, nem transforma em imundo. E se a gente trata como algo natural, a gente entende que o ser humano, no seu estado de perfeita saúde, no seu estado mais natural que já existiu, também praticava, por óbvio. Tá bom, queridos? Então, vamos superar essas visões acerca de determinados temas herdadas não pelos nossos pais na fé, mas sim por causa de culturas de outros segmentos do cristianismo, que no caso o catolicismo, tá bom? Outra questão acerca da uma só carne é que a uma só carne é uma união mística, conforme diz a nossa revista. E aqui essa palavra mística, irmãos, é sem explicação racional, tá? Aqui não é relacionada a religiões orientais, nada do gênero. E aí vamos lá, vamos analisar essa questão. Conforme está escrito lá em Efésios capítulo 5. Eu usei a NVI que o texto dela é mais claro. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, se entregando-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água mediante a palavra. Aqui, queridos, eu não vou poder explanar detalhe por detalhe desse texto, tá? Eu quero destacar para vocês somente é que Deus faz uma equiparação entre homens e mulheres da mesma forma como o relacionamento de Cristo com a igreja. Ele vai falar para a gente tratar a nossa esposa como Cristo tratou a sua igreja. E como é que Cristo tratou e amou a sua igreja? Dando sua vida por ela. Então ame como Cristo amou. Como eu disse, não dá para amar tanto quanto, isso é impossível. Na outra aula eu falei disso. Ame como, do mesmo modo. E que modo é esse? Se sacrificando por ela. É colocando ela em primeiro lugar. Vai comer um bife. Tá na panela um todo torto e um todo bonitão. Qual que é o dela? Qual que é o seu? Vai pegar um garfo, um tá todo torto, outro tá bem bonitinho, os dois lavados. Tu vai escolher qual. Tá andando pela calçada, só cabe um. Passando um carro rápido. Quem anda na rua? Tem que carregar um peso. Não, direitos iguais. Todo mundo pega igual as compras. Não, meu querido. Direitos iguais coisíssima nenhuma. Se sacrifique pela sua esposa como Cristo se sacrificou pela sua igreja. Esse é o mandamento. Então Paulo está falando sobre isso. E aí ele continua dizendo, seja também o sacerdote da sua casa, como Cristo é o sacerdote da igreja. Ao ponto de lavá-la pela lavagem da palavra. E aí, irmãos, essa lavagem pela palavra, ela também é uma missão do homem. O homem é o sacerdote do lar, porque ele tem a missão, a responsabilidade de lavar a sua esposa com a lavagem da palavra. Ele tem que pregar a palavra dentro de casa. Então, às vezes, a esposa está chateada com alguma coisa, ele tem que buscar na palavra um texto que possa confortar o coração dela. Ela está com dificuldade de perdoar, ele tem que ministrar a palavra de perdão para ela. Ele tem que ser o pastor da casa dele. E se ele for um bom pastor dentro da casa dele, da subcongregação dele, ele está apto para ser o pastor de uma congregação um pouco maior. Por isso que Paulo disse, primeiro, para ser um líder dentro da igreja, ele tem que ser um homem fiel, marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa. Então, se ele é um bom pastor dentro de casa, ele está habilitado, ele tem um requisito mínimo para ser promovido a ser um pastor fora de casa. É a missão dele lavar sua esposa pela lavagem da palavra. E aí fala também que serão ambos uma só carne, falando do homem e da mulher, fala acerca de Cristo e da igreja, que também são uma só carne. De modo que o homem não pode maltratar a sua esposa, porque se tivesse quem maltrata a sua esposa, maltrata a si mesmo, que eles são uma só carne. Da mesma forma, como Cristo é um só com a igreja. Aí Paulo conclui, grande é esse mistério. E digo acerca da relação de Cristo com a igreja. Por que é um grande mistério?
Ele está falando acerca dessa unidade com Cristo, a igreja. É um mistério porque não tem uma explicação humana, racional. É um fenômeno espiritual que você não tem como descrever com palavras. Tá? No entanto, tem consequências. Qual é a consequência? A consequência é que nós somos um em Cristo. De modo que tudo que Cristo conquistou na cruz, a gente usufrui por estar em Cristo. É por isso que está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Aquele que está em Cristo. Ou nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ou Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, capítulo 2, ele vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Como também vai dizer em Efésios 1,4 que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo em Cristo. Então, quando Deus olha para Jesus, ele nos vê como integrantes de Jesus. Então, quando Jesus morreu lá atrás, ele não morreu sozinho. E hoje também, da mesma forma, nós somos a continuidade das aflições de Cristo aqui na Terra. Por isso que Paulo fala em Colossenses 1,24: e regozijo-me pelo que padeço no meu corpo, pelo corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quer dizer, em continuação às aflições de Cristo. Quer dizer, nós somos a continuação do sofrimento de Cristo pela humanidade, pela igreja. Por isso que a gente tem que carregar esse sofrimento no nosso corpo hoje. Já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, eu estava na cruz com Jesus há 2000 anos atrás e hoje eu sou a continuidade de Cristo aqui na Terra hoje. Isso a gente pode desenvolver em outra oportunidade, a nossa posição em Cristo. Mas eu quero que você saiba que uma das bases para Paulo falar da nossa posição em Cristo é a ideia de que nós somos o corpo místico dele, de verdade. Tá? E esse paralelo indica também que a nossa esposa é o nosso corpo. De modo que Paulo vai dizer, Jesus vai dizer, e Paulo vai dizer, que aquele que Deus uniu não separe o homem. Se eles são um só, de um modo místico, de um modo sobrenatural, que a gente não sabe explicar, mas a gente sabe que é uma coisa só porque Deus disse que é, como é que a gente vai separar o que foi unido de um modo sobrenatural? Então, a Bíblia não autoriza o divórcio, eu já falei sobre isso em outros vídeos, depois a gente pode voltar sobre esse assunto nas hipóteses excepcionais, tá? de divórcio, novo casamento. Mas não é objeto da aula de hoje, só importa dizer que essa união é tão extrema, é tão profunda, que ninguém pode separar. Tá? E aqui, mais uma vez, fala do problema da prostituição, porque quem se une fisicamente com a prostituta se torna um com ela. Você vê que essa ideia de uma só carne envolve também o relacionamento, tá? Físico. Dito isso, quero agradecer a sua participação, peço perdão mais uma vez pela nossa limitação aqui com a iluminação. Deus te abençoe e, em nome de Jesus, que você dê uma aula poderosa para sua classe. Amém.